Livro O Poder da Esposa que Ora, Stolman Martin, capítulo 9, Seu propósito. Todos têm um propósito. Essa é a razão da nossa existência. É a missão, objetivo ou plano da nossa vida. De modo geral, estamos aqui para glorificar a Deus e fazer a sua vontade. Isso é traduzido para a vida de cada um de nós de maneira singular. Seu marido precisa saber a razão por que ele existe. Precisa estar seguro de que a sua vida não é apenas um acidente, mas que está aqui com um desígnio. É preciso que saiba que foi criado com um grande propósito. Quando ele descobrir esse propósito e estiver fazendo e tornando-se o que foi criado para fazer e ser, se sentirá realizado. Isso irá contribuir também para a sua felicidade. Se aprendi alguma coisa depois de 4 décadas de casamento, é que a mulher não pode fazer pressão sobre o marido para que ele seja algo, mas pode orar para que ele se torne aquilo que ela deseja, para que seja moldado segundo o plano de Deus e não de outra pessoa. Sua transformação, portanto, estará condicionada ao fato dele ter ou não ouvido o chamado de Deus. Pois o Senhor nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. Seu marido é predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Mas você terá de orar para que ele ouça o chamado de Deus, de modo que quem ele é e o que faz fique dentro do propósito do Senhor para a sua vida. É sempre possível observar quando um indivíduo não está andando segundo o propósito para o qual Deus o criou. Você sente a inquietação dele, sente que algo não está certo, mesmo que não possa perceber o que há de errado. Quando ficamos perto de um homem que está cumprindo o seu chamado e fazendo o que ele foi criado para fazer, sentimos a sua orientação interior, sua confiança e profunda segurança. Como você se sente com relação à atitude que seu marido tem adotado perante a própria vida? Sente falta de paz porque ele está num caminho que não traz realização, que o deprime ou não o leva a lugar algum? Se for assim, então ore. Senhor, tire meu marido deste lugar, revele a ele o que o chamou para ser e abra as portas para o que ele deve fazer. Orar desse modo não significa que seu marido será arrancado do que está fazendo e atirado em outra coisa qualquer. Pode acontecer desse modo, mas no geral o que ocorre é uma mudança de perspectiva do homem. Tem um amigo chamado Davi, que trabalhou durante anos numa fábrica, construindo aviões. Quando ele ouviu o chamado de Deus em sua vida, soube que devia ajudar adolescentes perturbados em famílias de baixa renda. Soube também que não devia deixar um emprego para isso. Depois de alguma reflexão, ele viu que o seu trabalho lhe dava o suficiente para sustentar a família e também o número exato de horas de que precisava para cumprir a sua missão. Ele organizou a distribuição de alimentos para famílias necessitadas, concertos musicais gratuitos para jovens carentes, evangelização para os não salvos e palestras de reconciliação entre gangues rivais. Ele tem feito mais para promover a restauração em sua cidade perturbada por conflitos do que qualquer outro homem poderia fazer. Não se trata de modo algum de um trabalho fácil, mas faz com que se sinta realizado. Ele tem um sentido de propósito que é percebido por quem quer que esteja em sua companhia. Davi não é um homem grande fisicamente, mas é um gigante espiritual, e você se dá conta disso quando está perto dele. Sua esposa, Priscila, ouve também o chamado de Deus na vida dele e apoia o marido ao máximo. Independentemente do que Deus tenha chamado seu marido para fazer, ele também chamou você para apoiá-lo e participar do seu plano, mesmo que seja só orando, encorajando e ajudando de todas as maneiras possíveis. Para algumas mulheres, isso significa criar um bom ambiente familiar, educar os filhos, estar sempre à disposição dele quando necessário e oferecer apoio em oração. Outras mulheres podem tomar parte ativa, tornando-se sócias ou auxiliares.
Nos dois casos, Deus não pede que você negue a sua personalidade para isso. O Senhor tem igualmente um chamado para você, o qual, porém, irá se ajustar ao chamado de seu marido e não opor-se a ele. Deus não promove confusão, conflito ou situações incontroláveis. Ele é o Deus das oportunidades perfeitas. Há tempo para tudo, a Bíblia diz. As oportunidades para cumprir o que Deus chamou cada uma de vocês para fazer serão perfeitas se forem submetidas a Ele. Se o seu marido já estiver dentro do propósito para o qual o Senhor o chamou, você pode contar que o inimigo da sua alma irá lançar dúvidas, especialmente se ele ainda não viu nada que se aproxime do que foi idealizado ou não tenha alcançado o sucesso que previra. Suas orações podem ajudar a afastar o desânimo e impedir que seu marido seja dominado por ele. Suas orações podem ajudar seu marido a ouvir e a depender da revelação de Deus. Suas orações podem fazer com que ele viva a sua vida com propósito. Oração. Senhor, oro para que, diga o nome do seu marido. Oro para que ouça claramente o seu chamado para a sua vida. Ajude-o a compreender que ele é em Cristo e dê-lhe a certeza de que foi criado para um propósito elevado. Que os olhos do seu coração sejam iluminados para que saiba qual é a esperança do seu chamado, segundo Efésios 1:18. Ó Deus, quando o Senhor nos chama, também nos capacita. Capacite-o, então, a andar de modo digno do seu chamado e a tornar-se o homem de Deus que o Senhor criou para ser. Continue a lembrá-lo do seu chamado e não permita que ele se desvie devido a coisas não essenciais para o seu propósito. Afaste todo o desânimo para que este não o derrote. Eleve seus olhos acima das circunstâncias do momento, as circunstâncias do momento, a fim de que veja o propósito para o qual foi criado. Dê ao meu marido paciência para esperar a sua oportunidade perfeita, Jesus. Oro para que os desejos do coração dele não entrem em conflito com os desejos do Senhor. Que meu marido possa buscá-lo para que o Senhor o guie e que ele consiga ouvir quando o Senhor falar à sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Instrumentos de poder. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. 1 Coríntios 7:7. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. 1 Coríntios 7:17. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. 2 Tessalonicenses 1:11. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1:17-19. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Salmos 24. É isso aí, minhas queridas. Mais do que o trabalho, mais do que o fato do nosso marido ser um sacerdote no lar, ele tem um propósito para cumprir diante de Deus. E nós precisamos orar por esse propósito. Esse propósito ele pode ser associado ao trabalho do nosso marido, ou pode ser no ministério, né? Separado do trabalho dele. Então, o que importa é orarmos pelo propósito de vida do nosso marido. Muito obrigada, até o próximo capítulo.